Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Chance de Gol. E no vídeo de hoje nós veremos a classificação atualizada do Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos na 10ª rodada da competição e nesse vídeo você vai ver todos os resultados até o momento dessa 10ª rodada, as próximas partidas e também a tabela de classificação atualizada do seu time de coração. Desde já, deixa aqui no comentário para qual time você torce, que eu quero saber qual é a maior torcida da Série D, tudo bem? Rapidamente também eu te convido a deixar o like. É muito rápido, fácil e faz toda a diferença para que este vídeo seja encaminhado para mais pessoas que gostam desse tipo de assunto. Caso não seja inscrito, eu te convido a fazer a inscrição e a ativar o sino de notificações. Dessa forma, sempre que a gente postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Sem mais demora, a Série D começou na sexta-feira. O Águia Negra perdeu para o Ferroviária jogando em casa por 1-0. Ontem o Joinville derrotou o Rio Branco do Paraná por 3-0. Também ontem o Atlético do Ceará perdeu para o América de Natal jogando em casa 2-0. Muricy e Itabaiana ficaram no 2-2. Marcílio Dias e Juventus ficaram no 1-1. O Brasiliense derrotou o Gama jogando fora de casa por 1-0. O Santo André ganhou do Inter de Limeira 2-1. O Palmas derrotou o Tocantinópolis também 2-1. O Nova Mutum derrotou o União Rondonópolis jogando fora de casa por 1-0. Uberlândia e Boa ficaram no 0-0. Caldense e Patrocinense 0-0. Esportivo e Cascavel 2-2. O Motoclube venceu o Imperatriz jogando fora de casa por 1-0. A Portuguesa derrotou o São Bento por 3-2 jogando fora de casa. Por 2 vezes a Luz estava atrás no placar, mas conseguiu a vitória no finalzinho do jogo. Goianésia foi derrotado pelo Jaraguá por 1-0 jogando em casa. Por essa ninguém esperava, é a primeira vitória da equipe do Jaraguá. O 4 de julho foi derrotado pelo Guarani do Ceará 2-0 jogando em casa. O mesmo placar que o Porto Velho perdeu para o Aparecidense. Porto Velho 0, Aparecidense 2. Mesmo placar, Gás e São Raimundo. Gás jogando em casa 0, São Raimundo visitante 2. A partir de hoje continuam os jogos desta rodada da competição. Então, 3 horas da tarde nós temos Rio Branco contra Rio Branco VN, Aimoré contra Caxias, Bangu contra Madureira, um grande clássico carioca, Central contra Souza. 4 horas da tarde, Paragominas recebe o Juventude Samas, Cianorte recebe o Boa Vista, Bahia de Feira recebe o Atlético da Bahia, Sergipe recebe o Asa, Penharol recebe o Atlético do Acre, o 13 recebe o Campinense e o Juazeirense recebe a equipe do Retrô. Hoje, 5 horas da tarde, o Galvez recebe o Fast Clube. Hoje, 6 horas da noite, o Ipiranga recebe o Castanhal. E amanhã, 4 horas da tarde, o ABC recebe a equipe do Caucaia. Lembrando que temos um total de 14 jogos na Série D. Já estamos chegando aí na 10ª rodada da competição. Bora lá, o grupo A1. Você que torce para algum time desse clube, já deixa aqui no comentário qual é o seu time do coração, se ele está bem ou se ele está mal na competição. O líder é o Castanhal com 23 pontos em 9 partidas. Segundo colocado é o São Raimundo, 22 pontos em 10 jogos. Terceiro lugar, o Galvez, 15 pontos em 9 jogos. Quarto colocado, Penharol, 11 pontos em 9 partidas. Quinto colocado, o Ipiranga, 11 pontos em 9 jogos. Sexto colocado, Fast Clube, 9 pontos em 9 jogos. Sétimo colocado, o Gás, 8 pontos em 10 partidas. E o oitavo colocado é o Atlético do Acre, com 4 pontos em 9 jogos. Nesse grupo, Castanhal e São Raimundo estão invictos e todo mundo ganhou pelo menos uma partida. Grupo A2. O líder é o Atlético do Ceará, 19 pontos em 10 jogos. Segundo colocado, 4 de julho, 17 pontos em 10 partidas. Terceiro lugar, o Motoclube,
15 pontos em 10 jogos. Quarto colocado, Imperatriz, 14 pontos em 10 partidas. Quinto lugar, Juventude Samas, 12 pontos em 9 jogos. Sexto colocado, Palmas, 11 pontos em 10 partidas. Sétimo lugar, Paragominas, 10 pontos em 9 jogos. E oitavo lugar, Tocantinópolis, 7 pontos em 10 partidas realizadas. Grupo A3. O líder é o ABC com 19 pontos em 9 partidas. Segundo lugar, o América de Natal, 18 pontos em 10 jogos. Terceiro lugar, o Campinense, 14 pontos em 9 partidas. Quarto colocado, 13, 12 pontos em 9 jogos. Quinto colocado, Souza, 11 pontos em 9 partidas. Sexto lugar, o Atlético do Ceará, 11 pontos em 10 partidas. Sétimo colocado, o Caucaia, 8 pontos em 9 jogos. E o oitavo colocado é o Central, com 7 pontos em 9 partidas realizadas. Tanto no grupo A2 quanto no grupo A3, não temos nenhuma equipe invicta e todo mundo venceu pelo menos um joguinho. Grupo A4, o líder é o Juazeirense com 19 pontos em 9 jogos. Segundo lugar, o Retrô, 16 pontos em 9 partidas. Terceiro colocado, Itabaiana, 16 pontos em 10 jogos. Quarto colocado, Sergipe, 15 pontos em 9 partidas. Quinto lugar, o Bahia de Feira, 11 pontos em 9 partidas. Sexto lugar, o Atlético da Bahia, 10 pontos em 9 jogos. Sétimo colocado, o Asa, 6 pontos em 9 partidas. E oitavo colocado, o Muricy, 4 pontos em 10 jogos realizados. O Juazeirense ainda está invicto na competição e todo mundo ganhou pelo menos um jogo. Grupo A5. O líder é o Aparecidense com 21 pontos em 10 partidas. Segundo colocado, Brasiliense, 17 pontos em 10 jogos. Terceiro colocado, Nova Mutum, 17 pontos em 10 jogos. Quarto colocado, Goianésia, 16 pontos em 10 partidas. Quinto lugar, União Rondonópolis, 15 pontos em 10 jogos. Sexto colocado, Porto Velho, 9 pontos em 10 partidas. Sétimo lugar, o Gama, 8 pontos em 10 jogos. Oitavo colocado, Jaraguá, 4 pontos em 10 partidas realizadas. Grupo A6, o líder é o Ferroviário, 25 pontos em 10 partidas. Segundo colocado, o Caldense, 18 pontos em 10 jogos. Terceiro lugar, Uberlândia, 16 pontos em 10 jogos. Quarto colocado, o Boa, 14 pontos em 10 partidas realizadas. Quinto lugar, o Rio Branco VN, 13 pontos em 9 jogos. Sexto colocado, Rio Branco, 9 pontos em 9 partidas. Sétimo colocado, o Águia Negra, 5 pontos em 10 jogos. E na última colocação, o Patrocinense, 4 pontos em 10 jogos realizados. No grupo A5 não temos nenhum invicto e todo mundo ganhou uma partida. Já no grupo A6 não tem ninguém invicto, mas o Patrocinense ainda não venceu na competição. Grupo A7. A Portuguesa está na liderança com 19 pontos em 10 jogos. Segundo colocado vem o Santo André, 17 pontos em 10 partidas. Terceiro lugar, o Madureira, com 13 pontos em 9 jogos. Quarto lugar, o Cianorte, 12 pontos em 9 jogos. Quinto colocado, o Bangu, 10 pontos em 9 partidas. Sexto lugar, o Inter de Limeira, 10 pontos em 10 jogos. Sétimo lugar, o Boa Vista, 9 pontos em 9 partidas. E na lanterninha, o São Bento, 8 pontos em 10 jogos realizados. Nesse grupo não temos ninguém invicto e todo mundo venceu pelo menos uma partida. E fechando o grupo A8, o Cascavel é o líder com 22 pontos em 10 jogos. Segundo colocado, Joinville, 20 pontos em 10 partidas. Terceiro lugar, o Caxias, 13 pontos em 9 jogos. Quarto colocado, Juventus, 13 pontos em 10 partidas. Quinto lugar, o Marcílio Dias, 11 pontos em 10 jogos. Sexto colocado, o Esportivo, 9 pontos em 10 partidas. Sétimo colocado, o Aimoré, 7 pontos em 9 jogos. E na lanterninha, o Rio Branco do Paraná, com 6 pontos em 10 partidas. Cascavel e Joinville estão invictos nesse grupo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, já faça inscrição em nosso canal e ative o sino de notificações, porque aqui todos os dias traremos as melhores novidades sobre a Série D do Campeonato Nacional. Até a próxima e obrigado a todos vocês.